São 6 da manhã no subúrbio úmido de Pinecrest, Flórida. As luzes da rua estão apenas começando a apagar quando um comboio de sedãs pretos descaracterizados entra silenciosamente no bairro. Agentes federais fortemente armados, vestindo coletes táticos sobre jaquetas corta-vento, invadem o gramado bem cuidado. Eles se movem com a velocidade agressiva de uma equipe caçando um fugitivo violento ou um terrorista doméstico. O silêncio da manhã é estilhaçado quando eles arrombam a porta da frente, gritando ordens que ecoam pela casa adormecida. Eles estão à procura de um perigoso inimigo do Estado, mas quando chutam a porta do quarto do alvo principal, não encontram o líder de uma milícia. Encontram um quarto bagunçado, cheio de histórias em quadrinhos e latas de refrigerante vazias. A ameaça à segurança nacional é um garoto de 15 anos esfregando o sono dos olhos em seu pijama. Os agentes derrubam o adolescente confuso no chão, algemando seus pulsos finos nas costas. Seus pais permanecem no corredor, paralisados pelo choque, assistindo ao governo levar seu filho. O garoto é Jonathan James, e ele acaba de se tornar o primeiro cibercriminoso juvenil a ser caçado pelo FBI. Para entender por que uma equipe tática está invadindo o quarto de uma criança, devemos olhar para a arma que ele usou. Ela está em sua mesa, zumbindo silenciosamente. Um computador Compaq Presário bege padrão. Com esta máquina simples, ele desmantelou sistematicamente a segurança do exército mais poderoso da Terra. Vamos pausar a ação e examinar a arquitetura digital que ele conquistou. Seu primeiro alvo foi a Agência de Redução de Ameaças de Defesa, DTRA. Esta é uma divisão do Departamento de Defesa responsável por analisar ameaças envolvendo armas nucleares, químicas e biológicas. Supõe-se que seja uma fortaleza. A rede da DTRA é construída como um castelo medieval, com círculos concêntricos de segurança. As muralhas externas são firewalls projetados para bloquear tráfego não autorizado. A torre interna guarda os servidores contendo dados sensíveis sobre pessoal militar e logística de defesa. A maioria dos hackers rebate na muralha externa. Jonathan, usando o codinome Sramrad, não tentou derrubar a muralha. Ele encontrou um tijolo solto. Ele instalou uma backdoor, porta dos fundos, em um servidor na Virgínia, criando um túnel secreto que contornava completamente os pontos de verificação de segurança. Uma vez dentro, ele estava invisível para os administradores. Ele instalou um software conhecido como Sniffer. Este programa age como um grampo telefônico digital. Ele fica silenciosamente na rede, gravando cada dado que passa pelos cabos Ethernet. Ele captura nomes de usuário, senhas e e-mails em texto simples, não criptografados e vulneráveis. Durante semanas, o Sniffer coletou dados. Jonathan sentava-se em seu quarto, rolando por milhares de mensagens militares internas. Ele tinha acesso administrativo total. Ele podia ler a correspondência privada de generais e estrategistas de defesa, transformando efetivamente a rede do Departamento de Defesa em seu feed de notícias pessoal. Mas a mera observação não era suficiente para sua mente curiosa. Ele queria ver quão profunda era a toca do coelho. Ele usou as credenciais roubadas para pular de um servidor militar para outro, mapeando a infraestrutura de rede do governo dos Estados Unidos como um cartógrafo. Sua arrogância crescia a cada login bem-sucedido. Ele se sentia intocável, um fantasma na máquina. Ele não percebeu que cada pegada digital que deixava estava sendo registrada, não pelos administradores que ele enganou, mas por um sistema de detecção de intrusão silencioso e automatizado no núcleo. Ele voltou sua atenção para um alvo novo e ainda mais crítico: o Marshall Space Flight Center, em Huntsville, Alabama. Esta instalação é o cérebro da NASA. Ela gerencia o desenvolvimento da propulsão de foguetes e, criticamente, os sistemas da Estação Espacial Internacional. Jonathan violou os servidores da NASA com facilidade. Ele contornou as telas de login e obteve acesso raiz ao mainframe. Ele começou a baixar arquivos, quantidades massivas de código-fonte proprietário. A transferência de dados era lenta, subindo porcentagem por porcentagem, enquanto ele relaxava e observava. Os arquivos que ele roubou
valiam quase 2 milhões de dólares. Mas o valor não era apenas monetário, eles eram operacionais. Ele havia capturado o código-fonte que controlava os sistemas de suporte à vida da Estação Espacial Internacional. Ele tinha os controles ambientais dos astronautas em suas mãos. O download disparou um alarme em Huntsville. Engenheiros da NASA notaram um pico massivo na saída de dados. Alguém estava sangrando seus servidores até secar. Quando perceberam quais arquivos específicos estavam sendo levados, o pânico se instalou. O intruso tinha o potencial de manipular o ambiente físico da estação. Eles não tinham escolha. Os administradores da NASA tomaram a decisão sem precedentes de puxar fisicamente a tomada. Eles desligaram toda a rede de computadores no Marshall Space Flight Center. Por 21 dias, o cérebro digital da NASA ficou no escuro para purgar a infecção, custando aos contribuintes 41 mil dólares. A divisão cibernética do FBI foi notificada imediatamente. Eles se uniram a investigadores militares do Pentágono. Eles presumiram que estavam rastreando uma agência de inteligência estrangeira. A sofisticação da invasão, os alvos específicos e as ferramentas usadas apontavam para espionagem patrocinada pelo Estado da Rússia ou China. Os investigadores começaram o processo tedioso de rastrear o sinal. Jonathan havia roteado sua conexão através de múltiplos servidores proxy para mascarar sua localização. Ele ricocheteou seu sinal de Miami para a Virgínia, depois para o Alabama, criando um labirinto digital destinado a confundir os rastreadores. No entanto, Jonathan cometeu um erro clássico. Em sua pressa para baixar os arquivos da NASA, ele falhou em limpar os registros de um servidor específico. Os analistas do FBI encontraram um fio minúsculo, uma conexão com um provedor de internet Bell South, no sul da Flórida. Eles puxaram os registros de assinante para aquele endereço IP. Eles esperavam encontrar uma empresa de fachada ou uma identidade falsa. Em vez disso, os registros apontavam para um endereço residencial em um bairro tranquilo e familiar. O nome na conta era um civil comum. Agentes foram destacados para montar vigilância física na casa. Eles sentaram em vans sufocantes, bebendo café velho, observando a entrada através de lentes teleobjetivas. Eles esperavam ver um espião sair da casa. Em vez disso, viram um adolescente com uma mochila voltando da escola. A dissonância era confusa. Poderia esse garoto ser o Cesar Memraid que humilhou o Pentágono? Para ter certeza, eles obtiveram um mandado para grampear a linha telefônica da casa. Eles precisavam ouvi-lo admitir os crimes antes que pudessem prosseguir para a prisão. O grampo confirmou seus medos. Eles gravaram o garoto se gabando para seus amigos sobre o hack. Ele descreveu as estruturas de diretórios dos servidores militares com precisão perfeita. Ele riu de como era fácil adivinhar as senhas de oficiais de alto escalão. A decisão foi tomada para invadir a casa. Eles precisavam apreender o hardware antes que ele pudesse limpar os discos rígidos. A equipe tática foi informada. Foi dito a eles para tratar o suspeito como perigoso, não fisicamente, mas digitalmente. Cada segundo que ele estava online era um risco. Isso nos traz de volta ao momento da prisão. Os agentes ensacam os computadores, as anotações e os consoles de jogos portáteis. Jonathan é escoltado para fora de sua casa, na frente de seus vizinhos. Ele parece pequeno, frágil e completamente deslocado nas garras de agentes federais. Na sala de interrogatório, a atmosfera é pesada. Jonathan está calmo. Ele explica aos agentes que não queria machucar ninguém. Ele afirma que estava apenas olhando, explorando os sistemas para ver como funcionavam. Ele chama isso de um desafio. Ele até conta que enviou um e-mail anônimo ao Pentágono após a invasão. Ele listou as falhas de segurança que encontrou e se ofereceu para ajudá-los a consertar os buracos. Ele pensou que estava fazendo um favor a eles. O Departamento de Justiça não viu dessa forma. O sistema legal enfrentou um dilema. Jonathan era menor de idade. Não havia precedente para um caso de hacking juvenil dessa magnitude. Se ele fosse um adulto, enfrentaria décadas em uma prisão federal por espionagem e roubo de propriedade do governo. A mídia ficou sabendo da história. Jonathan tornou-se conhecido como o super hacker.
Para o público, ele era um gênio que superou o governo. Para o sistema, ele era um exemplo aterrorizante de quão vulneráveis seus sistemas realmente eram. Após uma batalha legal tensa, um acordo judicial foi fechado. Jonathan James foi sentenciado a 6 meses de prisão domiciliar e liberdade condicional até completar 18 anos. Ele foi proibido de usar computadores. O garoto que vivia na internet estava agora exilado dela. Parte de sua punição foi escrever cartas de desculpas à NASA e ao Departamento de Defesa. Foi um exercício humilhante para uma mente brilhante. Ele sentou-se à mesa da cozinha, escrevendo cartas à mão para as pessoas cujos sistemas ele havia conquistado sem esforço. A prisão domiciliar foi uma jaula psicológica. Para Jonathan, o computador era sua conexão com o mundo, sua identidade e seu círculo social. Sem ele, caiu em uma depressão profunda. Ele se sentia marcado, vigiado e incompreendido por um sistema que só o via como um criminoso. O FBI, no entanto, aprendeu uma lição valiosa. Eles perceberam que sua maior ameaça nem sempre era um exército estrangeiro. Era a curiosidade. Eles começaram a reformular seu recrutamento, percebendo que precisavam de mentes como a de Jonathan, para se defender contra pessoas como Jonathan. A história deveria ter terminado ali, com uma lição aprendida e um jovem seguindo em frente. Mas o rótulo de hacker é uma tatuagem que nunca desbota. Jonathan tentou viver uma vida normal, mas as forças da lei nunca tiraram os olhos dele. Ele permaneceu uma pessoa de interesse. Anos depois, em 2008, um ataque cibernético massivo atingiu a TJX Companies, uma grande varejista. Milhões de números de cartões de crédito foram roubados. Foi o maior vazamento de dados da história na época. O serviço secreto olhou imediatamente para sua lista de hackers conhecidos. Eles invadiram a casa de Jonathan novamente. Não encontraram evidências ligando-o ao crime, mas estavam convencidos de que ele estava envolvido. Eles o interrogaram, o pressionaram e ameaçaram mandá-lo para a prisão por um crime que ele jurou não ter cometido. A pressão era implacável. Jonathan era agora um jovem adulto e sabia que, com seu histórico passado, não teria um julgamento justo. Ele sentiu as paredes se fechando. O sistema de justiça que o havia rotulado como vilão estava voltando para terminar o trabalho. O peso psicológico tornou-se insuportável para suportar. Ele acreditava que, não importava o que fizesse, sempre seria o vilão na narrativa do governo. Ele escreveu uma carta final, não para o FBI, mas para sua família e o mundo. Na carta, ele escreveu: "Não tenho fé no sistema de justiça. Talvez minhas ações hoje e esta carta enviem uma mensagem mais forte ao público. De qualquer forma, perdi o controle sobre esta situação, e esta é minha única maneira de recuperar o controle." Em 18 de maio de 2008, Jonathan James tirou a própria vida. Ele tinha 24 anos. A tragédia chocou a comunidade hacker. Foi um fim sombrio e violento para uma história que começou com a curiosidade intelectual de um adolescente em um quarto silencioso. Investigações subsequentes sugeriram que Jonathan era de fato inocente do hack da TJX. Os verdadeiros perpetradores eram uma rede diferente de cybercriminosos. O governo havia perseguido um hacker aposentado até a morte com base em uma reputação passada, em vez de evidências atuais. O legado de Jonathan James é complexo. Ele expôs a fragilidade da era da informação. Ele demonstrou que as fronteiras digitais das Forças Armadas dos Karamaiwisara eram porosas, protegidas pela arrogância em vez de segurança real. Ele forçou um redesenho completo da segurança cibernética federal. Por causa dele, o governo agora emprega Red Teams, equipes vermelhas, hackers éticos que são pagos para invadir sistemas e encontrar falhas. Eles institucionalizaram o mesmo comportamento pelo qual puniram Jonathan. Perceberam que, para estar seguros, tinham que pensar como o atacante. As ferramentas que ele usou, o sniffer e os scripts de backdoor, são agora assuntos padrão em cursos de segurança cibernética. Estudantes estudam seus métodos não para replicar seus crimes, mas para entender a mecânica da vulnerabilidade de rede. Ele é um capítulo em cada livro didático.
mas sua história também serve como um aviso mais sombrio sobre a relação entre o Estado e o indivíduo. Destaca o perigo de um sistema de justiça que não consegue distinguir entre uma criança curiosa e um espião malicioso. Pergunta o que fazemos com o talento que quebra as regras. O quarto em Pinecrest está vazio agora. Os computadores se foram há muito tempo. Evidências em um arquivo que está acumulando poeira. Mas o mundo digital que Jonathan ajudou a moldar está em toda parte. Está no telefone em seu bolso e no servidor que gerencia sua conta bancária. Vivemos na realidade que Jonathan James provou ser possível. Uma realidade onde o poder não é físico, mas digital. Um mundo onde uma única pessoa, armada com nada além de um teclado e uma pergunta, pode parar a maquinaria de uma superpotência. Os círculos concêntricos da DTRA são mais fortes agora. Os firewalls da NASA são mais espessos. Mas a verdade fundamental permanece. Nenhum sistema é perfeito. Sempre há um tijolo solto. Sempre há uma porta dos fundos para alguém paciente o suficiente para encontrá-la. O silêncio daquela invasão matinal na Flórida ainda ecoa. Ele nos lembra que a fronteira da guerra moderna não é um campo de batalha distante. Está bem aqui, em nossas casas, conectada por fios invisíveis aos centros de poder global. Em algum lugar agora mesmo, outro adolescente está sentado sob o brilho de um monitor. Eles estão escaneando uma rede, procurando uma brecha, vendo um cursor piscar. Eles estão se perguntando o que acontecerá se digitarem o próximo comando. O governo está observando, esperando por eles. O ciclo continua. Os defensores constroem muros mais altos e as crianças curiosas constroem escadas mais altas. É uma guerra que nunca terminará, travada no silêncio do vazio digital. Jonathan James foi a primeira baixa desta nova guerra. Ele nos mostrou o futuro e então foi consumido por ele. Sua história é um testamento do poder da mente e do preço terrível de saber demais. Então, da próxima vez que ouvir sobre um vazamento de dados ou um hack governamental, lembre-se do garoto de pijama. Lembre-se das vans pretas na rua tranquila e pergunte a si mesmo: quem está realmente no controle do mundo que construímos?